idade vai entendendo por quê, né? É. Sim. Você já trabalhou em algum projeto que envolvia organização de biblioteca? Lá vai ele com os livros. Ó, de biblioteca só, assim, em casa, pessoal, né? Aham. E aí, vai do gosto, né? Tem gente que quer que organiza por assunto, tem gente que quer que organiza por cor, os livros, por assunto. Mas, assim, biblioteca ainda não. Ainda não. A biblioteca mesmo não. Mas seria bem legal, né? Que eu gosto Seria muito de livro. bacana. E sempre quando a gente vai em livraria, ele quer organizar tudo lá. Ele fala, tem que ficar virando assim ou assim. É. É isso mesmo. Você seria um cliente que eu organizei pela utilidade dos títulos e tudo mais, né? Aí faz todo sentido. Você vai pegar rapidinho, já olha de um jeito que isso aí me irrita. Ela falou, vai em livraria, aí o título, cada um tá numa orientação. Alguns estão de assim, outros estão de assim, e fica a cabeça assim, né? Ele aí, fica irritado. Casa, organiza assim, coloca tudo na mesma direção. Mesmo que o livro fique na cabeça, não interessa. O importante é saber onde ele tá e ver ali qual que eu quero e pegar. É isso pra mim que interessa. Vocês viram a diferença agora de organizar, por exemplo, nos livros, tendo o primeiro critério como a beleza ou a praticidade. Você tá falando de praticidade. Uhum. Mas você pode ver que vai ficar cada um de um tamanho, cada um de uma cor. Agora, tem outras pessoas que não, o senso estético, eu prefiro que fique organizado pela questão de beleza. Então, você vai pela capa, você vai... Entendeu? Então, E você separa por autor? Não, eu separo por tema. Tem uma parte só de história. Isso. E outra é só de teologia. Kit também? Aí é mais romance e tal, mas eu separo por tema. Por tema, e aí eu faço o que eu te falei, né? Tudo na mesma direção, os títulos, pra eu poder ver ali qual que eu quero pegar. E sobre tamanho também, isso aí é algo que me incomoda um pouco. Tem um toque. Então eu coloco, assim, diminuindo o tamanho. Isso. Enfim, né? Assim, mais ou menos próximo, mesmo tamanho, né? Não fica cada um de um jeito, não. Sim. Eu nem posso mexer. Nem pra limpar. Eu tenho que falar com ele, ele tira, eu limpo, ele volta. Porque tem que ser do jeito dele. Ele sabe, quando eu dou um negocinho lá... Alguém mexeu, eu falei, mexeu, vai Não, lá. mas é outra coisa, é mania minha, né? Não é organização. Toque, por exemplo, alguém mexeu lá, fica um livro um pouco mais pra trás, eu tô mais pra frente. Aí eu bato o olho e falo assim, tá estranho isso aí. Aí eu vou lá e ajeito assim, coloco quietinho. Mas isso aí não é organização, é toque, né? Na verdade, assim, as pessoas que usam muito livro, por exemplo, professor. Eu já fiz... de certa forma era uma biblioteca, né? Por exemplo, professor que vai mexer em muitos livros, que dá aula e tudo mais... Eles, às vezes, não vão ter essa preocupação. Eles querem a praticidade de estar os assuntos juntos, para eles poderem pegar. Eu fiz uma professora uma vez, até foi muito interessante esse caso. Eu achei que eu não ia fechar esse projeto, não ia fechar esse orçamento, porque ela tinha uma dependência emocional muito séria. Eu cheguei e ela era acumuladora de livros. Ela tinha livro na casa inteira, ela fazia terapia. A terapeuta já tinha dado alta para ela do problema que ela tinha, mas ela não conseguia organizar a casa. Então, eu andei a casa inteira com ela. Ela tinha um cachorrinho que salvou a gente. Por quê? Como ela acumulava livros pela casa inteira, e ela tinha um cachorrinho, o cachorrinho andava pela casa e fazia xixi. Então, assim, graças a Deus, ela colocou os livros em cima dos móveis. Se aquele cachorro não tivesse ali, ela ia ter espalhado o livro em todos os espaços da casa. Por causa do cachorro, ela subia pelo menos em pequenos móveis. E assim, ela juntava os livros, colocava dentro de um saco plástico, mas não conseguia doar. Então, na visita técnica, que é quando eu vou até a casa para entender e fazer o orçamento para a organização, ela falava assim, eu dei esses aqui embora. Eu falava, você deu embora? Eu dei embora. Por que eles estão aí, então? Então, assim, mas eram vários sacos de lixo. Eu dei embora, mas ele não foi. Exato, separado os livros dentro, mas ela não finalizava o processo, ela não conseguia, né? Eu fiquei 2 horas na casa, conversando com ela, ela não me contava nenhum sonho. O que você quer fazer, tal, nada, não saía nada. Nossa. Eu só consegui fechar o orçamento com ela, quando eu falei assim, mas a gente vai tirar quantos livros? Ela não conseguia... A hora que ela fez o desenho na parede, ela falou assim, não, eu quero uma estante desse tamanho aqui. E ela desenhou um quadrado na parede que me deu uma dimensão, eu consegui fechar. Porque sem parâmetro, como é que eu termino esse projeto? Sim. Aí ela desenhou na parede o jeito que ela queria que ficasse a estante. Eu falei, maravilha. Aí a gente começou um processo, assim, combinei com o marido dela, dele tirar os livros todo dia da casa, 15 dias. Ela ficava sentada, eu falava pra ela assim, você gosta de chá? Não tomo chá. Eu falei pro marido dela, vamos ter que dar chá pra ela acalmar, porque o negócio aqui é sério. Então eu falava pra ela fazer pra mim, mas eu dava chá pra ela. Eu ficava sentada, colocando um a um dos livros, ela ia me contando a história do livro. Ela sabia tudo. Aí, muito jeitinho, ela foi tirando, ela depois ela queria saber pra onde iam os livros. Aí eu fui sincera, falei, como a maioria, ela era professora, falei, como a maioria é paradidáticos, nós não vamos conseguir doar.
vai para o reciclado. Ah, eu falei, não, mas o reciclado vai vender, é pesado. A gente foi conseguindo convencê-la. E aí, nesse processo, a gente praticamente organizou a biblioteca. Aqui, como ela era professora, tinha vários livros que às vezes interessava só uma página. O que a gente fez? Fazia ela arrancar a página e montava o kit. Ela vai dar a Revolução Francesa. Ela fazia o kit da aula da Revolução Francesa. Ela pegava os assuntos e montamos assim. Ficou praticamente uma biblioteca, porque tinha livros, mas tinha os recortes, os kits das aulas, entendeu? Mas conseguimos entregar 15 dias. E aí, durante o processo, a gente percebeu qual foi o problema. Ela, quando era criança, ela queria ler e ela não podia, ela só tinha um livro. Ela passou dos 7 aos 10 anos sem acesso a outros livros. Ela só tinha um livro para ler. A mãe não deixava ir na biblioteca, então ela ficou dos 7 aos 10 só com esse livro. Ela desenvolveu essa dependência emocional e quando ela se tornou professora, o professor tem muita facilidade de pegar vários livros, né? Então, todo livro que a editora queria dar, ela pegava. Todo livro que alguém ia dar embora, ela pegava. A casa dela foi ficando um caos. Anos e anos e anos acumulando livros. Então, foi um processo que a gente fechou o tratamento dela. Porque até então ela tinha tido alta, mas não conseguia concluir. Porque na prática ela não sabia. Ela rodava e não conseguia terminar o processo. Mas você conseguiu. A gente conseguiu. Que bacana. E algo interessante dizer também, que eu estava pensando quando você estava falando aí, sobre a doação, né? Algo que eu percebo também, comparando com os Estados Unidos e aqui no Brasil, parece que lá tinha muito mais facilidade de saber onde doar as coisas, né? Lá, todo lugar tem aqueles instituições, né, filantrópicas e tal, coloca em mercados um container com a pessoa lá recebendo, em igrejas recebe, vários lugares, bibliotecas. Você sabe que vai ter sempre algum lugar à mão que você pode doar livro, brinquedo, roupa, o que for. E sabe que de fato vai ter um destino ali para algum uso, né, específico. Já aqui, assim, até livro mesmo, de vez em quando eu dou alguns livros meus lá, né? Muitas vezes eu não sei onde eu levo, né? A última vez que eu levei foi ali na... Sebo do shopping? Às vezes eu levo no Sebo, lá no Novo Shopping, né? O Sebo do Hospital do Câncer de Ribeirão Preto, eles têm um Sebo lá, eles dou lá. Às vezes eu dou numa base da polícia ali na Saudade, que tem um negócio lá, tipo uma geladeira assim, que fala pra pegar livro de graça, às vezes eu coloco lá. Então, tipo assim, não é tanta opção. Mesma coisa, brinquedo, roupa, muita gente dá pra pessoas que a gente conhece, né? Mas às vezes algum tipo de roupa, algum tipo de brinquedo que não dá a idade. Pra onde que eu levo isso? Aí eu soube de uma instituição filantrópica ali perto do Ribeirão Shopping, esqueci o nome agora, que lá eles recebem roupas. Aí eu fui lá, mas no sábado não abria. Eu fui lá à toa. Então, tipo assim, é meio complicado, parece que é mais difícil. Você quer ajudar, mas tá difícil. Sim, não é fácil mesmo, não. Tem que ter uma disponibilidade, né? Uma alma grande para colocar isso no carro, às vezes, mas em linhas gerais, o que a gente pode orientar as pessoas que querem doar? Por exemplo, eu sei que a gente está falando no Brasil inteiro, mas vou falar às vezes, essa instituição não tem na sua cidade, mas tem alguma parecida. Então, por exemplo, roupas de criança. Vocês podem procurar o orfanato. Vocês podem procurar os CRAS das cidades, porque os CRAS, eles exercem onde tem pastoral da família também, fundada pela Zilda Arnes, que tem as reuniões familiares, as pessoas de baixa renda também podem receber essas doações. Os CRAS têm um trabalho social lá de separação das roupas para as mães que têm crianças que precisam receber as roupas, é interessante também. Albergues, como eu falei, principalmente roupa de homem. Os albergues geralmente são separados, de homem e de mulher. Sim. Geralmente recebe. Orfanatos. A cidade que tiver o asilo São Vicente de Paula, roupa de pessoas idosas, sempre tem. Então, tem lá aquele pós-luto, aquele vozinho, aquela vozinha que faleceu. Eu sempre levo. Eu já levei, gente, elas fazem... Um dia eu cheguei com um monte de maquiagem, mas elas ficaram numa alegria. Pó de arroz, e tinha... Ai, tem pó de arroz, eu quero pó de arroz. Então, assim, elas recebem com alegria. Então, assim, pensando nessas instituições, a maioria das cidades tem alguma pastoral, as pastorais das igrejas que fazem um trabalho bacana, também a gente pode contribuir. As igrejas, em geral, algumas recebem... Quem recebe é quem tem aquela pessoa que vai fazer a triagem, que vai, às vezes, lavar... Vai deixar aquela roupa num estado melhor, vai costurar, né? Geralmente, essas instituições têm alguém que faz isso. Bazares, tem gente, por exemplo, aqui em Sertãozinho tem o Asilo São Vicente de Paulo, que agora tá fazendo bazar, né? Os próprios brechós, às vezes, podem separar alguma coisa e fazer a venda. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, né? Por isso que a gente tem que Na verdade, a gente tem que se responsabilizar pelo ciclo das coisas completamente, né? A gente compra, usa até onde é devido, depois faz parte a gente
fazer esse ciclo, né? Essa experiência fechar realmente, né? É um jeito da gente se responsabilizar e até fazer compras mais conscientes daquilo que a gente consome, né? Sem dúvida. Mas, em geral, dá pra gente pensar nesse tipo de entidades aí nas cidades. Bom,